Eu quero saber quais são, porque eu não as conheço. Ele falou, é possível ser salvo através das boas obras e é possível ser salvo pela reencarnação. E eu dei corda para ele, falei, como é isso? Como é que a gente pode ser salvo pelas boas obras? E ele disse, olha, você vai vivendo a sua vida aqui, vai fazendo coisas erradas, mas você vai compensando seus erros com boas obras, com boas atitudes, e vai fazendo várias ações que ajudam o povo. E no final Deus vai compensar as suas obras más, os seus pecados, com as suas obras boas. E aí ele te dá o perdão pelas boas obras que você tiver desenvolvido, realizado, pela sua ajuda às pessoas. Falei, muito interessante isso. Mas o Senhor diz que também é possível ser salvo pela reencarnação. Como é que é isso? Ele falou, funciona assim. Você vive uma vida aqui e você faz um monte de coisa errada. E aí, claro, você não merece a salvação. Aí você morre e reencarna. Você volta a viver aqui. Só que na segunda vida, você vai sofrer bastante para pagar os erros da vida anterior. Falei, agora estou começando a entender algumas coisas. É por isso que tem tanta gente sofrendo. É por isso que muita gente sofre mesmo. Eu falei, sim, é verdade. É por isso. É gente que foi muito ruim na vida anterior. Falei, muito interessante. Mas e se na segunda vida a pessoa não sofrer o suficiente para pagar os erros da vida anterior? Falei, então, aí ela reencarna uma terceira vez. E vai sofrer mais um tanto até que ela consiga equilibrar. Aí ela recebe a salvação. Falei, muito interessante. Eu falei, se isso é verdade, então Jesus é um tolo inconsequente. E Deus é um carrasco cruel. E ele logo saltou, porque ele confiava em Jesus, ele acreditava em Jesus, mas ele não entregava a sua vida a Jesus, acreditando que poderia ser salvo ou pelas boas obras que ele fazia, ou por uma reencarnação. Ele falou, não fale assim de Jesus, mais respeito com Jesus, ele não é nenhum tolo. Eu falei, é sim, ele é tolo e inconsequente. Pensa comigo, ele sai do céu, vem à terra, entra numa jovem, se deixa criar e desenvolver como um ser humano ao longo de 9 meses, nasce, vai aprender a andar como um ser humano, vai viver, vai sofrer as consequências de qualquer ser humano aqui, padece aqui, aos 30 anos de idade começa a pregar o evangelho do amor de Deus por todas as pessoas, muitos aceitam, mas algumas autoridades, alguns religiosos rejeitam, pregam ele numa cruz, antes de levá-lo à cruz, dão uma surra nele em praça pública, e aí ele sofre naquela cruz, morre, é sepultado, passa 3 dias ali sepultado, depois ressuscita e vai para o céu e anuncia que por causa do sacrifício dele, os pecados de todos são perdoados, porque ele pagou o preço dos pecados. Aí ele volta para o céu e diz que um dia virá buscar os seus, todos os salvos. Agora veja, ele passou por tudo isso, sofreu, padeceu, uma pena terrível, e não precisava, porque basta eu ser bonzinho, fazer boas obras, que eu recebo a salvação. Não preciso de Jesus. Basta eu esperar na próxima vida, e vou reencarnar, na outra vida eu pago os erros dessa, se não for suficiente, eu reencarno de novo, pago. Então Jesus é um tolo inconsequente que passou por tudo isso sem necessidade alguma. E Deus é um carrasco cruel que mandou seu filho morrer na cruz e sofrer tanto, sendo que não havia necessidade. Bastava ser bonzinho, bastava fazer boas obras, bastava dar esmolas, bastava dar cesta básica, que você recebe a salvação. Aí o meu interlocutor falou, rapaz, é verdade. Se é possível ser salvo pelas boas obras ou pela reencarnação, Jesus é mesmo um tolo, não precisava fazer nada daquilo. Rapaz, eu estou entendendo, eu estou errado nas minhas convicções, porque ou Jesus é o Filho de Deus mesmo que morreu por causa dos nossos pecados, e é Ele que oferece a salvação, ou então eu estou muito enganado. E aquele homem me disse, assim que eu sair daqui do hospital, eu vou procurar uma igreja evangélica, vou procurar saber melhor sobre como entregar a minha vida para Jesus. Olha. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você pense sobre isso, porque o nosso tema é
Jesus, único e suficiente Salvador. Então, já de cara, nós percebemos que não é possível ser salvo nem pelas boas obras e nem pela reencarnação. Então, se você estava esperando ser salvo pelas boas obras, mude de ideia a partir de agora. Porque Jesus é o único e suficiente Salvador. E nós vamos ver alguns pontos, 5 pontos nós vamos ver por que só é possível ser salvo através de Jesus. Os 5 pontos são os seguintes. Primeiro,